Olá para você que me acompanha, Felipe Costa aqui. Nesta quinta-feira tem São Paulo novamente. O tricolor vai até o Chile para enfrentar a Universidade Católica pelas oitavas de final do jogo de ida da Copa Sul-Americana. Mas antes de falar um pouquinho desse jogo, vamos falar de algumas notícias do São Paulo, principalmente o mercado da bola. O São Paulo que anunciou ontem a contratação do atacante Marcos Guilherme. Desde semana passada ele já estava certo com o tricolor por palavra, né? Não tinha assinado o contrato ainda. Ontem ele chegou em São Paulo, fez os exames e assinou com o São Paulo até o final deste ano, com chances de renovação. O Marcos Guilherme aí, que teve uma primeira passagem pelo São Paulo na temporada de 2017, 2018, foi um jogador importante naquela campanha difícil contra o rebaixamento. Vocês lembram que chegou o Hernanes, ele estreou justamente na reestreia do Hernanes, fez 2 gols naquele jogo espetacular, aquela virada histórica contra o Botafogo. Foi importante naquele ano para o São Paulo, né? Ele que saiu quando o Aguirre assumiu o São Paulo. Eu não me lembro se ele chegou a jogar no time do Aguirre, mas enfim, ele saiu por fim de contrato. O São Paulo não quis renovar com ele na época e hoje ele está de volta. Assim, boa sorte para o Marcos Guilherme, lembrando que ele só pode estrear depois da abertura da janela de transferências, que acho que é entre o dia 14 e 18 de julho, não sei, mas ele não joga, né, nesses jogos da Sul-Americana e também não enfrenta o Palmeiras no jogo de volta da Copa do Brasil. O Marcos Guilherme é um jogador esforçado, né, gente? Teve uma passagem de mais ou menos 40 jogos, 10 gols, não é um craque, não é um jogador diferenciado, mas eu particularmente gosto, porque é um jogador que na sua primeira passagem foi importante para aquele elenco daquela época, fez gols importantes, tem as suas limitações técnicas, mas é um jogador esforçado que se importa com o São Paulo. Pelo menos mostrou isso na primeira passagem e já na sua declaração disse que é torcedor do São Paulo, que sempre quis voltar. Na despedida dele, inclusive, ele falou que um dia ia voltar. E aposto que ele jogando bola, né, o máximo que ele pode dar aí, ele vai ser muito melhor do que o Rigoni, Luciano, Éder. Então a gente não tá podendo pedir muita coisa, até porque o time tá numa crise, né, numa crise financeira, que a cada ano que passa, entra gestão, sai gestão, essa dívida só aumenta e o São Paulo não consegue aí se movimentar no mercado como a gente gostaria, como um clube grande gostaria. Assim como o Atlético Mineiro contrata, o Palmeiras contrata, o Flamengo contrata jogadores grandes, mas que às vezes também não retribuem em campo. Eu acho que o Marcos Guilherme pode sim agregar e muito nessa equipe do São Paulo, até porque o velocista que o Rogério Ceni quer, a gente não tem. Tinha o Rigoni, né? Mas o Rigoni virou uma lombriga, parou de jogar bola, não sei o que aconteceu, tá numa feijoada eterna. Então o Marcos Guilherme pode ser muito importante aí, pode ajudar muito a equipe. Como um ponta, com a sua vontade, com a sua raça. Eu acho que vai agregar e muito aí a equipe do Rogério Ceni, se vier, claro, com foco e força de vontade, que eu acredito que sim, ele vai vir. Então é uma contratação ok. Boa sorte para o Marcos Guilherme, que nos ajude muito. Vamos ver como é que ele vai jogar, né, antes da gente criticar, avaliar o desempenho dele. Mas eu mostro até um certo otimismo aí para que o Marcos Guilherme faça uma boa temporada aí com a camisa do São Paulo. Tem reforço também chegando, né, que o São Paulo está em negociação. O goleiro Maílson do Sport, vocês lembram do Maílson? Se destacou acho que em 2019, até ano retrasado, não me lembro o ano certo, mas ele foi um bom goleiro. Só que aí, gente, eu falo que ele é um bom goleiro, só que eu não acompanho ele mais. Eu acho que foi um ano que eu escalava ele no Cartola, que ele foi muito bom, tinha médias boas, fazia defesas importantes. Hoje ele está em fim de contrato com o Sport lá e não vive uma boa fase. O pessoal reclama muito dele nas saídas de bola. Mas assim, eu acho que pode dar certo. Né? É uma promessa, por mais que eu fale aqui que o São Paulo precisa de um goleiro de nome, um goleiro de time grande, um goleiro que já tem uma certa experiência, o São Paulo não vai trazer esse goleiro. E a gente só tem o Jandrei hoje, tem o Thiago Couto ali que é reserva, mas não se acostumou ainda, praticamente não ganhou um ritmo no time profissional. Então ele chega para brigar, se for contratado, eu vi notícias aí que está muito próximo de acertar com o São Paulo. As negociações estão avançadas, e se ele for contratado, ele vai chegar já para brigar com posição com o Jandrei, porque o Jandrei também, né, não é lá aquelas coisas,
não passa confiança. Então é bom aí ver qual dos dois vai ser menos pior ou melhor, sendo mais otimista. Mas tem que ver, gente, pelo que eu acompanhei ele na Série A com o Sport, eu acho ele um bom goleiro. Mas pelo que estão falando agora na Série B, eu não acompanhei mais, então é um certo ponto de derrogação, mas vejo com bons olhos aí a contratação, até porque nas outras opções que a gente tem, né? Sobre o Léo Senna, eu gosto do Léo Senna também, o jogador fez uma boa temporada no Goiás, fez gols importantes, é o primeiro volante, mas é um jogador de qualidade, que tem bom passe, tem boa marcação, tem inteligência de campo, é o que a gente mais precisa no meio de campo, é inteligência. Então eu acho que ele pode dar certo sim se vier, né? Não tem nenhuma negociação ainda avançada, pelo que eu sei o São Paulo nem entrou em contato, mas o Léo Senna demonstrou interesse em jogar pelo São Paulo. Ele diz que é o clube de coração dele. O Léo Senna, que fez uma boa temporada no Goiás, se destacou, foi pro Atlético Mineiro naquela época do Sampaoli, só que o Sampaoli não deu oportunidade para ele, não deu ritmo de jogo, então ele passou bem apagado ali a sua passagem pelo Atlético. Então não foi uma passagem positiva, porque não teve oportunidades, não dá para saber como ele era no Atlético Mineiro, porque realmente não teve muitas oportunidades. E na Itália ele está se recuperando de uma lesão, aí que surgiu essa que ele quer vir para o São Paulo, que ele quer se recuperar aqui no São Paulo e já vestir a camisa do time e sair jogando. Ele quer muito vir, né, pelas informações que eu apurei, pesquisei, mas ainda o São Paulo não oficializou nada, nem entrou em contato com o jogador. Mas se vier, eu acho que entre os três aí que a gente contratou, é o jogador mais inteligente, mais promissor, que pode agregar em muito ali o meio-campo do São Paulo. Gente, lembrando que a realidade do clube são essas contratações. Jogadores comuns que podem se destacar positivamente, mas que estejam num preço bom no mercado. É o que eu acho, né? Porque do jeito que essa diretoria é maluca, que pagou 400 mil por mês no Nicão, que pagou quase 15 milhões no Orejuela, né, que tá pagando 600 mil por mês pro Éder. Então é meio desconfiável aí se seja um bom preço ou não, mas eu acredito que sejam jogadores que caibam aí no orçamento e não seja um absurdo de caro. Uma coisinha aí que eu vi agora há pouco, o São Paulo tá querendo renovar, né, entre aspas, as negociações com o Soteldo. O Soteldo, que foi para o Tigres do México, não está se destacando lá, não está ganhando sequência, não está feliz com o clube que ele está, não está ganhando aquelas oportunidades que ele esperava, a sequência de jogos que ele esperava. Parece que o clube do México também não está satisfeito com o jogador. E o São Paulo, né, vai entrar de novo como um mendigo ali, um morador de rua, pedindo uma esmola, pedindo comida, porque o São Paulo sabe das limitações que ele pode mandar com dinheiro. E o que eu penso assim sobre o Soteldo se não tem dinheiro, já tentou a primeira vez, tomou um não. Se não tem dinheiro, não vai atrás, cara. Encerra o assunto. O São Paulo quer ficar se humilhando por um jogador que nem sabe se quer vir, nem sabe como é que tá, e o São Paulo insistindo nessa. O Rogério Ceni, que é muito ele, mas eu acho que ficar se humilhando para qualquer jogador, Soteldo, qualquer jogador que seja, o São Paulo não pode. Ou tem um dinheiro para fazer uma proposta decente que agrade o clube e o jogador, ou não vem com essa, parcelar em 18 vezes, eu dou um pouquinho aqui, depois no final. Não, se o cara já viu a proposta lá no começo e não quis, é porque ele não quer vir. E o São Paulo não precisa de paneleiro, de jogador sem vontade, precisa de jogador que realmente queira vestir a camisa do São Paulo. Essa é a minha opinião sobre o Soteldo. Mas, né, se pintar uma negociação aí, se entrarem em um acordo, é um bom reforço, jogou muito bem no Santos, se destacou no Santos, e é uma característica de jogador que o São Paulo precisa, né, velocista assim como o Marcos Guilherme, mas a qualidade técnica, pelo que a gente já viu dele do Marcos Guilherme, o Soteldo ganha de lavada do Marcos Guilherme, mas eu acho que o São Paulo não tem que ficar se humilhando para jogador nenhum. Bom, essas são as notícias. Agora vamos falar já do São Paulo, que fez o último treino hoje para viajar amanhã para o Chile e enfrentar a Universidade Católica. O São Paulo que não ganha nenhum reforço, tá, das lesões. O Arboleda fez a operação no tornozelo sexta, deve ficar de 6 a 7 meses fora, só volta ano que vem.
com muito otimismo e muita força de vontade, ele ainda está confiante para que vai conseguir jogar a Copa. Tomara que ele consiga se recuperar a tempo, porque para um jogador profissional, ele está no auge, jogando em alto nível, perder uma Copa do Mundo com a seleção classificada é muito triste. Tomara que o Arboleda se recupere antes, mas é bem improvável, mas ele está otimista, tá se esforçando aí para que isso aconteça e ele volte antes do prazo necessário. O São Paulo também não ganha o reforço de Nicão, todo mundo está no departamento médico, continua Nicão, o Alisson, jogadores que se afundaram ali no Triângulo das Bermudas do departamento médico, não voltam contra a Universidade Católica, então o Rogério Ceni vai quebrar mais a cabeça ainda, vai inventar mais moda, porque ainda não tem os reforços que ele tanto fala, né, desses desfalques que ele tanto pede o retorno e ninguém volta. Ele tem razão, né? Então, é um jogo fácil, gente. Eu acho que é um adversário fraco, a Universidade Católica. Já foi muito bom, né, em alguns anos atrás. Já foi um time que dê mais trabalho. Mas hoje vive um time comum, né, na fase de grupos da Libertadores. Acho que só fez 4 pontos, só ganhou um jogo na fase de grupos no grupo do Flamengo. É um time que vem vivendo uma crise. Mas como o São Paulo é um time imprevisível, não consegue ganhar nem do Juventude dentro de casa, lanterna do Campeonato Brasileiro, e o nosso treinador ainda joga a culpa nos desfalques. Gente, não ganhar do Juventude, não tem que botar a culpa em desfalque, nem no treinador, nem em ninguém. Tem que botar a culpa nos pernas de pau que joga e não consegue fazer um gol no Juventude. Então, por essas e outras, eu acho que o empate lá no Chile está de bom tamanho para o São Paulo, né? A gente conhece o time bunda mole que a gente tem, principalmente jogando fora de casa. Ai, o ar muda, ai que não sei o que, ai o gramado, ai o gol tá torto. Então eu acho que o empate está de bom tamanho pra gente vir aqui no Morumbi semana que vem e garantir a classificação, porque é obrigação do São Paulo ganhar. É obrigação do São Paulo ganhar também, principalmente depois do fiasco de domingo contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro? Mas eu acredito que o São Paulo não vai conseguir, então pelas circunstâncias, eu acho que o empate está de bom tamanho, mesmo sendo um adversário mais fraco, mesmo o São Paulo tendo um time melhor, mas eu não confio, então eu vou aí pelo empate, vou torcer pela vitória, mas eu acho que o empate não seria de tanto ruim, porque o São Paulo decide em casa e é mata-mata, a gente tem que pensar nos 2 jogos, e como esse time não tem um desempenho bom fora de casa, não consegue jogar fora de casa, eu acho que o empate aí tá de bom grado aí pro São Paulo decidir aqui no Morumbi. O São Paulo que deve ir com a seguinte escalação, com os desfalques de Andrei, Igor Vinícius, pelo que eu pesquisei aí, né? Mas ninguém nunca acerta, o Rogério Ceni sempre decide de última hora. Deve ir com Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Miranda. O Reinaldo ali pela esquerda, no meio Gabriel Neves, Pablo Maia, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, e o coitado do Caleri completamente isolado ali no ataque, como sempre, rezando para que acertem um passe para ele. São Paulo e Universidade Católica já se enfrentaram 8 vezes, são 4 vitórias do São Paulo, 1 derrota e 3 empates. Uma derrota há muitos anos atrás, décadas atrás, então o São Paulo tem um retrospecto bom contra a equipe chilena, tanto aqui, tanto lá no Morumbi. Também tem jogos históricos, os torcedores lembram até hoje daquele jogo 4-3 para o São Paulo lá no Chile, na Sul-Americana de 2013, que o Rogério Ceni pegou tudo, não sei se vocês estão lembrados. Dá até saudade, né, de ter um goleiro que realmente decidia jogo. Então o São Paulo entra como favorito, mas volto a dizer, pelo retrospecto fora de casa que o São Paulo tem, o São Paulo não vive um bom momento, é um time muito imprevisível, um time muito irritante, é um time que na quinta-feira ganha do Palmeiras, a melhor equipe do Brasil, e aí chega no domingo e perde e não consegue ganhar do Juventude, o lanterna do Campeonato Brasileiro, e não consegue fazer sequer um gol dentro de casa diante de 20 mil pessoas. Então o São Paulo, como é esse time irritante, imprevisível, eu acho que o empate aí a gente pode achar no lucro para decidir o jogo em casa. Então, gente, amanhã o São Paulo entra em campo às 9h30, tá no Chile. A gente se vê aí no pós-jogo. Obrigado para você que me acompanha, se inscreve no meu canal e deixa seu like. Até a próxima.